Nessa edição do Jornal da Univates. Seminário Vida Mais Viva discute consumo de drogas por menores. Hoje à noite tem a apresentação da peça Nem Mesmo Todo o Oceano. Alunos da Univates conquistam prêmio de arquitetura. E ainda, 2 amigos viajam pela América de Fusca. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. A Univates sediou ontem e hoje o segundo seminário Vida Mais Viva Sem Álcool. O objetivo era debater o consumo de drogas, tendo o conhecimento como ferramenta para a prevenção. Entre os palestrantes, Matias Flar, presidente do Instituto Crack Nem Pensar, com quem a nossa equipe conversou. Se falou muito hoje em termos de orientação do que seja indispensável no trato da questão. Primeiro, nós temos que ver o problema das drogas como um fenômeno integral, numa visão integral e equilibrada, onde a prevenção, o tratamento e a repressão esteja lado a lado. Não se admite mais políticas baseadas tão somente na repressão, nas interdições, nas proibições. Nesse sentido, nós verificamos, e eu trouxe a ideia de que esse levantamento do Departamento Penitenciário Nacional demonstrou o número de mulheres presas a pretexto de serem traficantes de drogas, quando são mulheres miseráveis, de pouca escolaridade, normalmente negras, às voltas com as dificuldades de criarem seus filhos e acabam respondendo por todas as práticas voltadas ao tráfico de drogas como se os traficantes fossem elas. Então, eu trouxe a afirmativa que tem muito a ser desvendado ainda em termos de repressão, que também não é a questão mais importante. Há muito a fazer também em termos de prevenção, tratamento, com alterações na consciência do que seja indispensável, fugindo-se um pouco aos estereótipos repressivos. Matias Flar foi um dos palestrantes do segundo seminário Vida Mais Viva. O evento iniciou ontem à noite e encerrou agora há pouco na Univates. Procuramos trazer pessoas de autoconhecimento para fazer abordagens nas suas áreas, seja médica, política ou técnica, mesmo que tenham posições antagônicas, porque nós queremos com isso oportunizar as pessoas a ter acesso à informação. É através do conhecimento que nós formamos nossa opinião e nós podemos influenciar e sermos multiplicadores dessas opiniões. Os formadores de opinião precisam de conhecimento. Os conteúdos tratados serão transcritos para serem difundidos através de publicações e vídeos. No auditório do Prédio 7, uma atividade paralela. Estudantes participaram do concurso cultural Vida Mais Viva. E hoje foi o dia de apresentar os trabalhos. Haverá uma premiação e isso já é um produto que o Vida Mais Viva está trazendo para a comunidade, porque são os próprios alunos dizendo como que eles devem, como deve ser feita a prevenção. É a voz deles que está ali sendo exposta. E no ano que vem nós vamos, a partir desse material que lá está sendo produzido, fazer um circuito para que os trabalhos circulem na rede. Então veja, tanto o seminário quanto o concurso cultural não terminam aqui. Nós vamos dar continuidade depois com essa atividade. E, em modo geral, os objetivos iniciais traçados estão sendo plenamente atingidos. Durante o encontro realizado ontem no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajeado, o Fórum da Drogadição apresentou um pré-projeto de implantação de um centro de acolhimento para a população em situação de rua. A proposta tem como objetivo oferecer um local que abrigue e ofereça alimentação e condições de higiene durante 24 horas por dia a essa população. A proposta é de trabalho unificado com a participação do CRAS, CAPS-AD, CREAS, STAS e Secretaria da Saúde. Segundo levantamentos, atualmente 50 pessoas estão em situação de rua em Lajeado. Desde agosto, o Estado não repassa os R$ 141 mil mensais para a manutenção do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, na região. Somado ao valor atrasado de 3 meses do ano passado, o governo do Rio Grande do Sul deve R$ 846 mil ao Vale do Taquari. O valor pendente que obrigou a empresa responsável pelos recursos humanos do SAMU a pagar apenas metade dos salários em outubro foi a principal questão debatida ontem à tarde na reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari, em Estrela.
A Secretaria de Agricultura e Urbanismo de Lajeado recolhe nesta semana um lixo verde nos bairros Praia, Jardim do Cedro, Conservas e Santo Antônio. Lembrando que o material verde é de roçadas, ajardinamentos e podas de árvores. Entulhos não são responsabilidades do poder público. E a seguir, teatro na Univates. Hoje tem a peça Nem Mesmo Todo o Oceano. A 8ª Mostra de Dança da Univates vai ser nos dias 13 e 14 desse mês. As apresentações vão ser no turno da noite no Teatro do Centro Cultural. No sábado à tarde também acontece uma oficina de composição coreográfica. A atividade é dividida em 2 categorias. As apresentações da categoria infantil serão no dia 13 a partir das 7h30 da noite. A categoria juvenil adulto tem atividades no dia 14 com início também às 7h30 da noite. Cada uma das apresentações terá tempo limite de 10 minutos. Não é necessária inscrição para quem tem interesse em assistir às apresentações, que são de graça. Com o patrocínio do Ministério da Cultura e da Petrobras, produção da Fábrica de Eventos e apoio da Univates, o Centro Cultural recebe a peça teatral Nem Mesmo Todo o Oceano. O evento é hoje, a partir das 8 da noite, no Teatro da Univates. Uma encenação conta os instantes que antecedem o golpe militar no Brasil e os primeiros momentos da repressão. Mostra ainda o processo de perversão espiritual do ser humano. Essa história é muito forte, muito linda. Eu, na verdade, na época da ditadura, eu era uma criancinha. Mas eu, querendo ou não, fui entendendo um pouco as coisas ao longo, quando fui crescendo. Mas eu vivi uma época meio alienada politicamente, assim, apática. Quando eu entrei na faculdade, meu pai falava assim: meu filho, não se envolva com movimentos estudantis. E eu fui crescendo, fui entendendo o que aconteceu. A peça é uma adaptação teatral do romance também chamado Nem Mesmo Todo o Oceano, do escritor, dramaturgo e pensador Alcione Araújo. A peça tem duração de 80 minutos e classificação indicativa de 16 anos. O espetáculo levanta questões sobre a ética e os valores humanos, contando a história fictícia de um médico recém-formado. Desde a sua difícil infância de menino pobre no interior de Minas, os primeiros tempos de estudante vivendo em pensões no Rio de Janeiro, as decepções amorosas, as frustrações existenciais e a difícil sobrevivência. E, de repente, ele cai nos porões do doicode passa a ser responsável de dizer para o torturador se deve continuar a tortura ou não, porque aquele torturado pode morrer ou não. Então ele, na verdade, fica testemunha ocular das torturas cometidas pela ditadura. Com direção de Inês Viana, os atores se intercalam nos diversos personagens que compõem a trama. Trajam figurinos simples e atuam com a liberdade do espaço vazio, já que não há cenário. Em termos de expectativa, então, o que a pessoa que vai vir assistir pode esperar dessa peça? Emoção. E depois, assim, a nossa companhia é uma companhia que vem marcada também bastante pela comédia, então tem de tudo na peça. Na verdade, você começa achando que é levezinha a história, começa a rir, começa a se divertir aqui, se diverte ali, porque na verdade nós somos 6 atores que fazemos todos os personagens. Então é divertido isso também. De repente eu estou fazendo um personagem, de repente eu faço um personagem feminino, depois faço outro personagem, e isso vai ao longo da peça inteira. Então é muito dinâmica. E a um determinado momento, mais ou menos meia hora depois de peça, começa, quando a gente entra nos porões mesmo da tortura, aí a barra pesa. Alunos da Univates também tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a área teatral. Ontem à tarde, a diretora de produção do espetáculo, Cláudia Marques, ministrou uma oficina sobre produção cultural. A peça é encenada pela Companhia Omondé, criada há cerca de 5 anos e tem 4 peças no repertório. Eu estou encantado com a cidade, estou encantado com as pessoas e estou encantadíssimo com esse teatro. Um teatro lindo de morrer. De fora já é uma coisa que você olha e a expectativa é que a galera venha ver. Que tem um público legal, porque essa peça também é bem legal. Eu espero que a gente mereça esse teatro, porque ela é uma peça muito importante para a gente e a gente acha que é um assunto muito importante para ser tratado. Alunos da Univates têm entrada de graça. Demais interessados pagam R$20 e podem comprar o ingresso pelo site ingressorapido.com.br ou ainda na bilheteria do teatro.
Pessoas com deficiência intelectual grave têm direito a receber uma pensão, mas esse direito tem algumas condições. Esse é o tema do comentário de Morgana Domênica. Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas. Nos últimos dias foi aprovada a medida provisória 676 de 2015, que altera algumas questões referentes à Previdência. Uma das questões importantes que teve uma mudança significativa com a sanção da medida provisória é a questão da recepção de pensão por pessoas com deficiência intelectual grave. A partir do novo texto, da nova redação dada à lei que trata do tema, as pessoas com deficiência intelectual grave que recebem pensão não deixam de receber se estiverem exercendo alguma atividade remunerada. Essa era uma luta da Associação das Pessoas com Síndrome de Down, era uma luta de muitos anos, né? Há muito tempo se lutava por isso. A sociedade civil teve um impacto nessa decisão, porque apoiou muito o projeto, entendendo que muitas vezes as pessoas com deficiência não vão ao mercado de trabalho, nós já conversamos sobre isso aqui nesse espaço, não ingressam no mercado de trabalho, porque a partir do momento em que elas ingressarem no mercado e passarem a exercer uma atividade remunerada, elas não receberão mais a pensão. Bom, isso é bastante complicado em alguns casos. Em alguns casos as pessoas têm fragilidades de saúde, de outras questões e não conseguem levar adiante o exercício dessa atividade, já perderam a pensão, fica complicado receber novamente. A medida provisória resolve isso, possibilita que as pessoas possam, com tranquilidade, buscar exercer uma atividade remunerada. E é claro que os benefícios não dizem respeito somente à remuneração recebida. Dizem respeito, em especial, à questão da socialização desses sujeitos em diferentes espaços, né? Sujeitos que já não frequentam mais a escola, seja regular ou especial, e passam a ficar muitas vezes em casa, sem outras formas de interação. Além disso, se descobrem indo ao mercado de trabalho, se descobrem produtivas, né? Sentem que podem contribuir e todos ganham com isso, porque as organizações também ganham com a contribuição dessas pessoas nos seus espaços, nos seus postos de trabalho. Então, as pessoas estão comemorando essa decisão. Ainda é preciso avançar nesse sentido, porque o texto fala especificamente de pessoas com deficiência intelectual grave, né? Isso não significa que para outras pessoas, pessoas com deficiência física, essa questão também não fosse beneficiar bastante. Então, acho que ainda é necessário um avanço, ainda deve-se buscar ampliar essa redação, mas esse primeiro passo já é motivo para se comemorar. Uma boa semana. Obrigada, Morgana. Amanhã o tempo continua instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Mesmo assim, alguns intervalos de melhoria podem ocorrer ao longo do dia. O tempo deve continuar instável até sexta-feira. Confira as temperaturas para amanhã. E a seguir, alunos da Univates conquistam um prêmio em arquitetura. Nós já voltamos. Na próxima rodada, a LAF recebe em casa o Lanterna e já desclassificado o Bento Futsal. Com a vitória, o time de Lajeado garante vaga na semifinal do Gauchão Série Ouro de Futsal. A partida é sábado, a partir das 8 da noite. De quinta a domingo, Teutônia recebe competidores do Circuito Mundial de Skate para encarar a ladeira mais rápida do mundo no Pro Teutônia 2015. Na 12ª edição, que começou em 2004, estão confirmados pelo menos 120 atletas de diversos países. Do Brasil, além de competidores gaúchos, virão atletas do Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo e Minas Gerais. São esperadas em torno de 4.000 pessoas para assistir às disputas.
Uma viagem desafiadora, conhecer países dentro de um dos automóveis mais clássicos e nada tecnológicos. Você já pensou em viajar para conhecer a América dentro de um Fusca? Isso foi o que uma dupla da cidade de Pelotas resolveu fazer. Durante todo o percurso, um dos aventureiros registrou com fotografias os destinos por onde passaram. Sair por aí, conhecer pessoas, histórias, registrar a vida de uma forma diferente, a bordo de algo que é mais que um carro, um verdadeiro companheiro, um personagem de todas as histórias. A gente está bem perto do Arroio Pelotas, a vista aqui é inspiradora, mas é fora daqui que esse carro faz história. Viemos conhecer o Nauro Júnior, fotógrafo há mais de 25 anos e apaixonado por Fusca desde sempre. Eu sou viciado em Fusca, mas tudo tem um começo, né? E começa na minha infância, assim. A lembrança mais antiga que eu tenho da infância, a minha primeira lembrança é aos 3 anos de idade, quando meu pai compra o primeiro carro da família, que era um Fusca azul, ano 64. Isso era 73, então era um carro usado, né? Que eu me lembro, um Fusquinha azul, placa BM 0567. Eu me lembro até hoje quando aquele Fusca encosta na frente de casa. E o meu pai comprou, mas não sabia dirigir. Aí ele chamou o padeiro, que era um cara que entregava pão no armazém que o pai tinha. E o padeiro explica para o pai como é que se dirige. Meu pai bota a família para dentro e sai dirigindo, assim. E se eu já achava, uma criança de 3 anos acha o pai o máximo, naquele momento meu pai virou um super-herói, porque ele tinha o único carro do bairro e era aquele Fusca azul que acompanhou a nossa família até o início da década de 80, onde o meu pai troca aquele Fusca por outro Fusca e por outro Fusca, né? Os primeiros Fuscas foram fabricados lá na Segunda Guerra Mundial, mas até hoje fazem parte da vida das pessoas. Esse que passou por nós, por exemplo, tem muita história. Ele tem até nome e passaporte. Isso porque já viajou por dentro e por fora do país. E toda essa história a bordo do Segundinho foi bem documentada. A expedição é a Fuca América e já teve 3 grandes destinos. A primeira viagem seguiu da Praia do Cassino ao Chuí, um trajeto longo pela maior praia do mundo. O segundo roteiro foi de Pelotas ao Uruguai, em plena Copa do Mundo. O Fusca fez sucesso no país vizinho. A última grande viagem foi até o Rio de Janeiro, mais de 1.800 quilômetros só de ida. E eles chegaram ao destino. A gente busca emoções, né? A gente tenta, de alguma forma, acompanhar as pessoas e que o Fusca nos leve para viver essas emoções junto com as pessoas. Para poder fazer aquelas coisas que a gente mais gosta, que é viajar, conhecer pessoas, fazer imagens. A gente sempre tem a ajuda de alguém. E é esse o copiloto do Nauro nas aventuras pela estrada. Só assim é possível que tudo seja documentado. A primeira viagem do Caio a bordo do Fusca foi quando ele tinha 18 anos. E aconteceu por acaso. E como toda viagem precisa de um copiloto, o Caio acompanha hoje o Nauro Júnior nessas viagens. Caio, tu já gostava de Fusca antes de conhecer o Nauro e antes de estar participando dessas viagens? Olha, eu sempre gostei de Fuca, né? A gente mexe que todo mundo tem uma história com Fusca, porque teu pai já teve, teu avô já teve, só que eu nunca tive uma relação muito próxima. Talvez só na minha infância, quando meu pai teve 1 ou 2 Fuscas. E com o Nauro eu me aproximei de novo, me aproximei do Fusca e eu caí de paraquedas na expedição, porque foi uma viagem mais como amigo dele, não como copiloto. E eu fui, curti, a gente acabou se entrosando tanto, sabe? Que foi maravilhoso, assim. Agora os dois já pensam mais longe. Sabe a Copa de 2018, na Rússia? Eles querem estar lá. E é claro, de Fusca. E hoje tu pretende, ao lado do Fusca e ao lado do Nauro, poder fazer outras viagens também? Não, com certeza. Nosso principal e último projeto assim, é ir para a Rússia, acompanhar a Copa do Mundo lá. E com certeza, assim, todas as viagens que a gente faz agora é também um planejamento, né, para a Rússia, que é o projeto final. Agora é seguir na estrada procurando novas histórias e aventuras.
conhecendo esse nosso mundo tão grande a bordo de algo que para alguns pode parecer bem pequeno. E a edição de hoje fica por aqui. A gente te espera amanhã à noite, a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia e até amanhã. A partir do ano que vem, uma das possibilidades oferecidas pela Univates no campus de Encantado é o curso técnico em agronegócio. Com 1.200 horas e aulas noturnas, os estudantes devem ter concluído ou estar cursando o ensino médio. O curso busca formar jovens e adultos na agricultura familiar. Com o objetivo de formar profissionais capazes de gerenciar empreendimentos rurais com eficiência econômica e responsabilidade socioambiental, o curso contém no currículo disciplinas como gestão financeira, administração e contabilidade rural, sistemas de produção agrícola e animal, gestão do agronegócio e empreendimento, ou melhor, empreendedorismo. Mais informações podem ser conferidas no site univates.br/técnicos/agronegócios. Quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, a Prefeitura faz a entrega de 29 escrituras de imóveis às famílias de baixa renda. Esta será a terceira regularização de escrituras em 2 anos. Com isso, já serão 70 famílias beneficiadas com a regularização de imóveis. A ação da Prefeitura, através da Estás, permite terminar com as irregularidades para os moradores e ainda sem custo. Grupo de alunos da Univates conquista prêmio nacional na área de arquitetura. Os detalhes na matéria produzida pela equipe do programa Espaço Urbano. O grupo concorreu com instituições de todo o Brasil. A proposta dessa edição do concurso foi desenvolver um centro esportivo e social que deveria ser concebido em caráter de bairro, considerando necessidade, viabilidade e benefícios relacionados à implantação proposta na área escolhida. Eu acho que um dos diferenciais da proposta que a gente fez parte da localização dela. Então, porque a gente localizou ela numa área de Porto Alegre, que já estava, de certa forma, um pouco degradada, mas ela ficava bem ao lado de uma escola. Então, de certa forma, a gente fortaleceu a proposta, dizendo que o público da escola iria utilizar, além, claro, de toda a ligação que a população que mora no entorno já tem com aquele local. Então, pelo fato de ir à escola, eles já conviverem no entorno em si. Então, aquele equipamento viria para fortalecer essa relação e teria um público garantido a partir dos equipamentos existentes no local. Para os acadêmicos, receber a menção é muito gratificante, pois conseguiram aplicar o que aprenderam enquanto estudantes e alcançaram um retorno positivo. Para mim, foi um somatório de conhecimento. Então, o principal, na verdade, que eu busco, assim, quando eu participo de concurso ou participo de algum trabalho em grupo, é tu buscar um conhecimento que tu não possui, trabalhar em equipe mesmo. Eu acho que o maior ganho participando desse tipo de concurso, como estudante, é o fato de tu ter a oportunidade de aprender coisas que não fazem parte da grade curricular básica e, claro, além do conhecimento que a gente constrói no coletivo, trocando ideia, que vai muito além da parte de pesquisa em si, né? O maior crescimento em si é na parte coletiva. Então esse eu acho que é o maior ganho de participação de concurso. O tempo é o que mais gasta, assim, fora alguns detalhes talvez de estrutura, que às vezes a gente não tem aquele conhecimento específico ou tem que fazer um cálculo muito específico. E a gente foi bem a fundo assim, no projeto para mostrar que realmente aquilo lá poderia ser construído e ele funciona. Não é só um protótipo que não ia sair do papel. Aquilo dali poderia sair do papel com certeza, né? A gente quis ir bem a fundo no projeto. A minha formação como profissional, para mim é algo muito bom, porque eu estou fazendo fora de sala de aula, trabalhando em equipe, estou aprendendo a trabalhar em equipe, porque um projeto desse nível é difícil tu trabalhar fora sozinho. Então,
a gente está aprendendo que a gente precisa ter parceiros, né? E que é melhor a gente conhecer agora, saber a limitação de cada um, saber o potencial de cada um, para depois lá fora só somar, né? Então, para mim é mais nesse sentido. A proposta, desenvolvida pelo grupo, envolveu uma área parcialmente degradada da cidade de Porto Alegre. Segundo eles, o ponto precisa de maiores e melhores equipamentos públicos, além de estar próximo a uma escola de ensino médio, garantindo a demanda e, em parte, a viabilidade do projeto. Então, a partir disso, o terreno era livre, eles só estipulavam uma metragem mínima. Então, a gente podia escolher o terreno, localização dele, tudo. E, a partir disso, surgiu de fazer numa área de Porto Alegre. Então, nesse terreno seria implantado um complexo esportivo. Então, eles colocavam alguns requisitos base, como quadra de esportes, algumas áreas de apoio, vestiários, sanitários, equipamentos básicos, e ficava depois a cargo de cada equipe se quisesse colocar mais coisas, isso variando do público que tem e o público que buscava atingir. Mas a maior proposta foi revitalizar a área, a partir da adoção de uma edificação pública. Sem fazer tudo. Não teve assim, algo específico. Eu gostei de todas as partes do projeto, porque foi algo totalmente criativo. A gente pegou um terreno que estava lá abandonado, era uma área que já existia, algo degradado, e a gente quis revitalizar e devolver para a população o que a gente achava que eles mereciam, sabe? A gente fez algo totalmente assim, vou dizer, urbano, uma paisagem urbana, não é só um pavilhão que está ali como um símbolo, aquilo ali é um pavilhão. A gente quis unir a sociedade para que eles televissem. Então isso foi a coisa que eu mais gostei assim, no projeto, mais identifiquei, de querer devolver para a população o que eles realmente necessitavam. E no próximo bloco, a história de uma viagem desafiadora. 2 amigos cruzam a América de Fusca.